Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dela que diz assim: André, às vezes você quer ter família e outras vezes tem medo devido às maldades do mundo. Melhor desistir de tudo ou acreditar que vale a pena ainda? Então, meu anjo, olha só, se você pega a seguinte questão, todas as vezes na história da humanidade, se você parar para pensar, você vai pegar, por exemplo, a avó, certo? Então, eu vou me colocar como avô. Se eu fosse avô, e aí tem a geração dos meus netos. E aí eu, como eu vou falar, isso é tudo perdido. Tudo perdido. No meu tempo, sim. A gente sabia o que era brincar. Hoje em dia, essas crianças não sabem nada. Não sabem o que é brincar, não sabem o que é correr, só fica nesse celular. Tudo perdido. Isso é muito frequente. De acreditarmos que na nossa época não existia violência, não existia maldade. Então, isso é muito típico. Esse tipo de pensamento, ele limita e ele faz com que a gente, portanto, não consiga perceber valor na geração atual, nos dias atuais. Sendo que, por exemplo, se a gente pegar a questão da violência, é só estudar um pouquinho de história. Na história, a gente vê, tanto que é daí que vem o, Nossa, gente, que barbaridade! Porque vem do quê? Da barbárie dos bárbaros, que eram povos extremamente violentos, invadiam as aldeias, as cidades, matavam, estupravam. Era um pandemônio. Então, se você olhar em termos históricos, hoje a humanidade está muito mais evoluída do que foi outrora, em termos de respeito, em termos de entender o que é a liberdade do outro, direitos fundamentais da outra pessoa. Então, nós estamos muito mais evoluídos do que já fomos. Por vezes, isso, na verdade, é, às vezes, uma falsa ideia que a gente tem de que está tudo perdido, quando a geração atual está vivendo a maneira deles. Ah, mas tem muita maldade no mundo, como sempre teve. Afinal de contas, se estamos aqui neste mundo é porque somos imperfeitos. Se fôssemos perfeitos, estaríamos em esferas superiores, em outros mundos. Estamos nesse aqui, estamos na Terra, esse planeta de provas e expiações, somos seres imperfeitos. Então, precisa tomar cuidado com esse pensamento de que, olha, eu quero ter uma família, mas outras vezes eu tenho medo devido às maldades do mundo. Então, já pensou? Esse seu pensamento lá na antiguidade, ninguém teria filho. Ninguém teria filho lá na antiguidade. Melhor desistir de tudo ou acreditar que vale a pena ainda? Olha, gente, na verdade, tudo vale a pena, desde que a gente tenha empenho, desde que a gente se dedique. Então, por exemplo, eu posso criar filhos muito bem educados, instruídos, orientados. Mas aí eles estão sujeitos à maldade dos outros. Mas aí eu vou querer fazer o quê? Eu vou querer colocá-los numa redoma? Então o que eu vou fazer? Mas aí está sujeito à maldade dos outros. Assim como eu tô, a outra pessoa tá. Estamos sujeitos à inveja do outro, estamos sujeitos à fofoca do outro, estamos sujeitos a coisas muito mais sérias, do outro. O outro nos assalta, pode tentar nos matar, entendeu? Tem tanta coisa que pode acontecer e, claro, em meio a todas essas coisas que podem acontecer, a gente vê tantos gestos de solidariedade. Mas é lógico, Uma bomba que cai chama muito mais atenção do que 1000 rosas que florescem no jardim. A bomba que caiu chamou muita atenção. As 1000 rosas florescendo lá, ai, que bonito aquele canteiro de rosas. Então, essa é uma metáfora para querer dizer o seguinte: o que o jornalismo divulga? Divulga essas coisas horrorosas que acontecem. Então, você coloca foco nisso.
Mas quantas são as pessoas ajudando moradores de rua, dando de comer, levando, né, agora na época do frio, levando cobertores? Quantas pessoas, não é, fazendo mutirões para ajudar outras pessoas que não têm casa? Então, quanta bondade acontecendo em meio a algumas maldades, porque a bondade ainda é maior. Você pode ter certeza disso, que a bondade, a generosidade é muito maior. Se fosse assim, se fosse verdade que a maldade supera, não teríamos ordem, nós teríamos o caos instalado. O contrário da ordem é o caos. Então, nós teríamos o caos instalado. Porque, eu vou dar como exemplo a minha cidade. Sabe quantas viaturas da polícia militar tem na minha cidade? Duas viaturas. E à noite, só fica uma circulando. Então, à noite, qual é o efetivo policial aqui à noite? 2 policiais. Numa cidade de 30 mil habitantes. No passado, quando a cidade não tinha 30 mil habitantes, nós tivemos muito mais efetivo policial aqui do que temos hoje. Então, eu estou dizendo o seguinte, que se a maldade fosse do jeito que a gente imagina que é, meu bem, nós teríamos saques e não teria quem desse conta. Porque você tem 2 policiais numa cidade de 30 mil habitantes. Então, se a maldade imperasse do jeito que a gente às vezes tem a ideia, nós teríamos o caos. Teríamos o caos aqui, teríamos o caos quase em todas as cidades. Se a maldade fosse muito superior a esse senso de justiça que a gente carrega, a esses princípios, né, de respeito aos direitos fundamentais do outro, de uma sociedade que se estrutura. Então precisa tomar muito cuidado com esse raciocínio, porque, por vezes, ele até te coloca num fosso de pessimismo, né? Eu vou ficando enclausurado naquele fosso de pessimismo, acreditando que a maldade impera e que as pessoas, quando não é dessa forma que a gente imagina muitas vezes. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.